E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O assunto mais comentado e com certeza a maior polêmica que aconteceu aí no último final de semana no Grande Prêmio da Itália 2022 foi o safety car no final da prova. Uma prova sendo encerrada sob regime de safety car, sem termos disputa na pista ali nas voltas finais. E os carros cruzando a linha de chegada para completar o número total de voltas, praticamente em formato de um desfile para o público. Isso acabou gerando uma insatisfação na maior parte do público, assim como na maior parte das equipes e dos pilotos também. Mas como já foi comentado por aí, essa não foi a primeira vez que nós tivemos um final de corrida sob regime de safety car. Mais especificamente, o Grande Prêmio da Itália 2022 foi o 10º Grande Prêmio encerrado sob regime de safety car, com as voltas totais previstas completas. Então no episódio de hoje eu vou trazer aqui um pouco da história dessas 10 provas em que nós tivemos a corrida encerrada, completando o total de voltas sob regime de safety car, até pra gente poder fazer um comparativo sobre o que aconteceu agora nesse último final de semana. Vamos lá? O carro de segurança, ou mais conhecido como safety car, começou a aparecer nos grandes prêmios de Fórmula 1 ainda na década de 70, mas eram algumas aparições esporádicas. Só em alguma circunstância muito especial o safety car aparecia. É a partir de 1993 que o safety car é introduzido como regra de segurança obrigatória nas temporadas de Fórmula 1. Tanto que a primeira aparição de um safety car ao público nestas circunstâncias ocorre no Grande Prêmio do Brasil de 1993, a segunda etapa daquela temporada. Aquela corrida histórica, onde ali na metade da prova cai um dilúvio sobre o circuito de Interlagos, vários carros se acidentam, principalmente na reta dos boxes, ali no final da reta dos boxes, incluindo o líder da prova no momento, o francês Alain Prost, da Williams, que acaba rodando ali na freada do S do Senna, bate na Minardi do Christian Fittipaldi e abandona a prova. Para colocar as coisas em ordem, aguardar a pista secar um pouco, porque tinha muita água em certos trechos da pista, e retirar todos os destroços de carros que tinha, principalmente ali na reta dos boxes de Interlagos, o safety car entra em cena. E a partir dali vira rotina. O safety car passa a ser um elemento comum nas corridas de Fórmula 1. E a primeira vez que nós vimos uma prova ter as voltas finais completadas sob regime de safety car e nós termos a bandeira quadriculada dada, decretando o vencedor da prova nestas condições, foi no Grande Prêmio do Canadá de 1999, 6 anos depois da implementação do safety car como regra obrigatória de segurança. O Grande Prêmio do Canadá de 1999 tinha 69 voltas totais previstas, e o incidente que provocou o safety car ocorreu na volta 66. Um disco de freio da Jordan do Hans-Harald Frentzen estourou, o alemão perde o controle do carro e bate com extrema violência na barreira de proteção ao lado da pista, tanto que o Frentzen precisa de atendimento médico e ele acabou sofrendo uma fratura no joelho com essa pancada que ele deu ali. E essa já tinha sido uma prova tumultuada, já tinha ocorrido outras intervenções do safety car no decorrer da prova até aquele momento, mas ali, faltando 3 voltas pro final, não teve mais condições de se reiniciar a prova. Os pilotos percorrem essas 3 voltas sob regime de safety car e cruzam a linha de chegada em fila lentamente para o finlandês Mika Häkkinen da McLaren ser o primeiro vencedor da história da Fórmula 1, cruzando a linha de chegada sob regime de safety car. De 1999 nós vamos para 2009, 10 anos depois, e logo na abertura da temporada, no Grande Prêmio da Austrália de 2009. Uma etapa com 58 voltas totais previstas, com o incidente que provoca o safety car ocorrendo na volta 56. Essa foi uma das provas mais impressionantes da história da Fórmula 1, pois foi onde nós tivemos, pela primeira vez na história, uma equipe estreante na Fórmula 1, vencendo a corrida e fazendo uma dobradinha. A Brown GP, com o inglês Jason Button e o brasileiro Rubens Barrichello nos cockpits, cruza a linha de chegada ao final da prova nas 2 primeiras posições, o Button vencendo e o Barrichello em segundo. Mas com a batida do Sebastian Vettel e do Robert Kubica, a 2 voltas do fim é decretado safety car, sem existir uma possibilidade de limpar a pista para termos uma relargada. Os carros andam lentamente essas 2 voltas sob regime de safety car e a prova é encerrada pela segunda vez na história sob regime de safety car. Ainda no mesmo ano, ali em 2009, outra vez nós tivemos uma prova encerrada sob regime de safety car, e dessa vez o safety car foi dado ainda mais pro final da prova. O Grande Prêmio da Itália de 2009, com 53 voltas previstas, teve o safety car acionado ali no final da prova, exatamente na penúltima
penúltima volta. Na penúltima volta do cara que ocasionou o safety car, porque o líder da corrida, que era o brasileiro Rubens Barrichello, da Brown GP, já tinha até aberto a última volta. O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que vinha perseguindo o Jason Button na pista para tentar tomar a segunda posição do inglês, acaba perdendo o controle do carro, rodando e batendo. A McLaren fica atravessada na pista, com vários pedaços do carro espalhados por ali, e é acionado o safety car para que os pilotos pudessem completar essa última volta da corrida em segurança. Rubens Barrichello cruza a linha de chegada lentamente para conquistar a 101ª e última vitória do Brasil na Fórmula 1, a terceira corrida da história que era encerrada sob regime de safety car. No ano seguinte, em 2010, aí nós temos essa situação acontecendo em Mônaco. Com 78 voltas previstas, o incidente que ocasiona o safety car ocorre na volta 74, com uma batida impressionante do Jarno Trulli com o Karun Chandhok. Safety car na pista, ali nas 4 voltas finais da corrida, para que os pilotos pudessem completar essas voltas com segurança. E uma situação inusitada no final da prova, onde ao safety car entrar nos boxes para que os pilotos pudessem completar 78 voltas sem o safety car na frente, o Michael Schumacher acaba ultrapassando o Fernando Alonso antes da linha de chegada, tomando a posição do espanhol antes dos carros fecharem a corrida, ainda sob regime de safety car. Por essa manobra, o Schumacher acabou tomando 20 segundos de punição, acaba saindo da zona de pontos que ele integrava, e a Fórmula 1 precisou trazer bem mais clareza para as regras de safety car, pois muita gente acreditava que assim que o carro de segurança saísse da pista, os pilotos já podiam executar as ultrapassagens. 2 anos depois, no Grande Prêmio do Brasil de 2012, encerramento do Campeonato Mundial daquele ano e decisão do título mundial, nós temos uma prova sendo encerrada sob regime de safety car. Grande Prêmio do Brasil de 2012 com 71 voltas previstas, e o incidente que ocasionou o safety car ocorreu na penúltima volta, com uma batida do Paul di Resta, que perdeu o controle do carro na entrada da reta dos boxes, quando caía muita chuva sobre Interlagos, e o carro de segurança precisou ser acionado para que os pilotos completassem essa 1,5 que faltava, sem maiores percalços pela frente. Fim de prova sob regime de safety car e Sebastian Vettel conquistando o título mundial de 2012. Mais 2 temporadas para frente, nós vamos para o Grande Prêmio do Canadá de 2014. 70 voltas previstas ali em Montreal, e o incidente que ocasiona o safety car acontece exatamente na abertura da última volta, com uma pancada impressionante do Felipe Massa com o Sérgio Pérez, quando os dois abriam a última volta da corrida e disputavam posição na pista. Safety car acionado para que os pilotos pudessem completar essa última volta em segurança, e Daniel Ricciardo, que tinha ultrapassado Nico Rosberg pouco tempo antes, garantia ali a sua vitória no Canadá. No ano seguinte, safety car nas voltas finais do Grande Prêmio da China de 2015. Grande Prêmio da China com 55 voltas previstas, e o incidente que ocasiona o safety car ocorrendo na volta 53, quando Max Verstappen para a sua Toro Rosso na reta principal do circuito com problemas no motor do carro. Era a 7ª vez na história que nós tínhamos um safety car acionado ali nas voltas finais da corrida, e pela primeira vez não era por conta de um acidente, mas sim por conta de um problema no carro que acabou ficando parado na pista em um ponto que de certa forma demoraria para retirar o carro dali. Safety car acionado a pouco mais de 2 voltas para o final da prova, sem tempo para retomar a corrida, para termos bandeira verde novamente. De 2015 nós vamos para 2019, no Grande Prêmio do Bahrein. 57 voltas previstas ali para Sakir, e o incidente que ocasiona o safety car acontece na volta 55. E foi um incidente no mínimo curioso, pois os 2 carros da Renault, do Nico Hülkenberg e do Daniel Ricciardo, param por problemas praticamente no mesmo momento da corrida. Parou o Hülkenberg com problemas no carro, poucos segundos depois para também o Daniel Ricciardo. Parecia que os 2 carros da Renault estavam programados para parar ali com aquele tempo de prova. Safety car acionado com pouco mais de 2 voltas para o final da corrida, sem condições de termos a pista liberada a tempo para termos uma bandeira verde e completar pelo menos uma volta ainda em ritmo de competição. No ano seguinte, novamente do Bahrein, nós temos novamente safety car nas voltas finais. 57 voltas previstas do Grande Prêmio do Bahrein, e a Racing Point do Sérgio Pérez resolve pegar fogo na volta 54. Lembrando que essa literalmente foi a corrida on fire, pois no início dessa corrida foi onde nós tivemos aquele acidente assustador do Romain Grosjean, que acabou tirando o Grosjean das pistas do resto da temporada. Safety car acionado para completar as 3 voltas finais de prova, sem tempo para que fosse dada uma bandeira verde ali no final. E agora, nesse último final de semana, Grande Prêmio da Itália de 2022. 53 voltas previstas, e o incidente que aciona o safety car acontece na volta 46. É até hoje o maior final de prova percorrido sob regime de safety car. Foram praticamente 7 voltas completas após o incidente que ocasiona o safety car, após o Daniel Ricciardo ficar parado com a sua McLaren em um ponto da pista que de certa forma dificultava a retirada do carro. Mas convenhamos, né galera, era
Eram 7 voltas simplesmente para tirar o carro dali. Não teve batida, não tinha sujeira na pista, não tinha pedaço de carro espalhado, a pista não estava obstruída, era só mover o carro dali. Os marshals tiveram problema para movimentar o carro, o botão do neutro não estava desengatando o carro para eles poderem movimentar, precisaram levar o guincho até lá para içar o carro e remover ele sob o caminhão, e nós acabamos assistindo um longo trecho da corrida sob regime de safety car, ali nas voltas finais, até os pilotos receberem a bandeirada e a corrida ser encerrada por terem completado o número total de voltas previstas. No total, então, como eu já havia mencionado, foram 10 vezes em que nós tivemos essa situação acontecendo, sendo que as 6 primeiras vezes nós tivemos finais de prova sob regime de safety car por conta de acidentes, por conta de enroscos e batidas ali na pista. E as 4 últimas vezes, as 4 vezes mais recentes, foram por problemas nos carros que acabaram ficando parados na pista por problemas mecânicos. Nós poderíamos mencionar aqui também, pessoal, o Grande Prêmio do Canadá de 1997 e também o Grande Prêmio do Japão de 2014, que até foi aquela prova fatídica, onde nós tivemos o acidente que acabou tirando a vida do Jules Bianchi. Só que nessas duas ocasiões, tanto no Canadá em 97 quanto no Japão em 2014, foi acionado o safety car, ali logo após os acidentes, e foi decretada a bandeira vermelha antes da prova ser encerrada, sem completarmos o número total de voltas. Então essas provas não entram nessa lista. O final da prova foi decretado em regime de bandeira vermelha, e não em regime de safety car. E não foram completas todas as voltas da corrida. Assim como também não entra nessa lista a bizarrice que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica de 2021, onde os carros deram algumas voltas atrás do safety car, na pista molhada, e a corrida foi dada por encerrada com aquelas poucas voltas feitas ali na pista. Aquela situação ali ficou muito longe de os pilotos completarem o número total de voltas previstas. Então tá fora aqui da nossa relação de hoje. Se um dia nós fizermos aí um top 10 ou um top 5 das maiores bizarrices que nós vimos na Fórmula 1, com certeza essa aí vai entrar. E na opinião de vocês, pessoal, dessas 10 situações que eu trouxe aqui hoje, quais delas vocês acreditam que deveria realmente ter sido encerrada sob regime de safety car, como acabou sendo? E quais delas vocês acham que teríamos outras opções que poderiam ser aplicadas ali naquele momento para nós termos a competição em andamento ali no final da prova, nas voltas finais, e termos bandeira quadriculada sob regime de bandeira verde? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês para nós irmos trocando ideias aí sobre esse assunto. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar o like aí para nós, compartilhe o vídeo aí nos grupos que você participa e não deixa de se inscrever no canal que ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Como sempre nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.